Eu venho aqui fazer um apelo, mas um apelo de brasileiro diante da tragédia que estamos vivendo pela greve ao longo de semanas e meses das universidades federais brasileiras. Todas as instituições federais de ensino praticamente estão em greve. E a greve de uma universidade, a greve do ensino superior, é como se o trem que nos leva para o futuro fosse parado. Eu diria até mais grave. É como se o trem que nos leva para o futuro parasse e começasse a voltar para trás. Porque dizer que depois que a greve termine, as aulas são repostas e tudo volta ao normal, não é verdade. Fica uma perda na formação dos nossos alunos, fica uma perda nas pesquisas dos nossos professores e também de alunos de pós-graduação. Fica até mais, fica a perda definitiva de muitos materiais de pesquisa. O Brasil está não apenas parado nesse aspecto do desenvolvimento científico e tecnológico durante esse período da greve, como está dando marcha a ré. Isso não é possível de continuar. E o pior é que parece haver um impasse em que governo e professores não dialogam suficientemente para encontrar um caminho. Eu quero primeiro fazer um apelo ao ministro Aloysio Mercadante, que é um homem da academia, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, que tem um sentimento profundo da importância do avanço científico e tecnológico. Eu faço um apelo para que ele assuma diretamente as negociações com os professores, através de suas entidades representativas, que sentem com o coração aberto para procurar alternativas, que sentem não na defensiva, mas sentindo-se ao lado do Brasil, que nesse momento é ao lado dos professores. Mas eu faço também um apelo às entidades que representam os professores, para que, da mesma maneira que o ministro tem que se abrir, sem qualquer intransigência, com predisposição, os professores também sentem com a ideia aberta de procurar saída e não de manter um muro que dificulta encontrar uma saída. Que aceite, por exemplo, a ideia de que certas soluções não podem ser imediatas, demoram um certo tempo, e esse certo tempo é fruto de negociações, mas é fruto também de algumas limitações que talvez o governo consiga mostrar convincentemente, porque apenas dizer que não tem recursos não basta. Mas também os professores dizerem que tem recursos não basta. É preciso um diálogo em cima dos números. É preciso um diálogo que veja como superar a tragédia. A tragédia do Brasil, com sua marcha em direção à inovação científica e tecnológica regredindo já há meses, e também a tragédia que eu calculo de 10 milhões de pessoas. São os 600 mil alunos e são os seus pais, parentes, amigos, conhecidos. Especialmente desses 600 mil, aqueles 150 mil que estão em vésperas de formatura, que não sabem mais se vão se formar, que estão na hora de conseguir um emprego e não sabem se serão preteridos por falta do diploma, que estão com uma bolsa de estudos para fazer sua pós-graduação e não sabem se a pós-graduação vai ser impedida e a bolsa parada. E, em geral, não se recupera mais essa bolsa. É uma tragédia em cima de pessoas e é uma tragédia em cima da nação inteira. Não há outra solução a não ser a predisposição de diálogo com a boa vontade dos dois lados. Os ministros se colocando no lado dos professores para buscar a resposta e atender às reivindicações, e não do lado contrário. E os professores também, como se estivessem sentados na cadeira do ministro e vendo as limitações de recursos que muitas vezes os governos atravessam. Se essas duas posições, que são, na verdade, posições patrióticas,
Um defendendo os interesses da categoria, outros os interesses da coletividade brasileira, mas os dois dialogando com espírito patriótico para encontrar uma solução que resolva esse impasse maldito que está deixando nossas universidades paralisadas. Mas eu não quero fazer apenas esse apelo. Eu quero fazer um apelo para ver se nós vamos conseguirmos colocar essa ideia de greves todos os anos como uma coisa do passado. Não há como a universidade brasileira pública se afirmar, continuar com seu prestígio convivendo com greves todos os anos. Em alguns anos tivemos a ter 2 greves. E aí eu quero retomar um projeto que foi suspenso na Comissão de Educação, pediram vistas representantes do governo e deixaram parados. É um projeto de lei que tenta encontrar um caminho, senador, para que antes de haver greve de professores se tenha um instrumento confiável de negociação. A minha proposta é que a presença de professores em sala de aula é tão importante que uma greve de professor não pode ser decretada de uma maneira simplista, como a primeira forma de lutar. Existem outras formas de luta e se alguém acha que não existe, temos que descobrir. E eu defendo até que sejam formas de luta mais duras, mais radicais, mas que não sacrifiquem as aulas. Além disso, a minha proposta nesse projeto de lei que foi suspenso é de que se criaria no Brasil uma espécie de câmara de debate, senador Collor, entre governo e professores. Toda vez que os professores tivessem reivindicações, antes mesmo de levar ao governo, levava a essa Câmara. Essa Câmara passava para o governo. O governo dava seus argumentos. E essa Câmara, uma Câmara de pessoas lúcidas, responsáveis, sérias, confiáveis pelos dois lados, sem poder de parar greve e sem poder de obrigar o governo, mas com a força moral de dizer: ministro, presidente, vocês têm recursos sim e têm que atender isso. Ou dizer: professores, me desculpem, mas as reivindicações de vocês não são pagáveis nesse momento. Não teria poder de parar um ou outro, mas teria uma força moral diante da opinião pública de dizer qual dos lados está exagerando. O lado que não quer dar e o lado que quer receber. Se nós não caminharmos nessa direção, se deixarmos greve de professores serem decretadas da mesma forma que greves de operários, nós não vamos ter futuro. E aqui não é menosprezando o operário. É que quando um operário, por exemplo, de construção, faz greve e fica 2, 3, 5, 10 dias em greve, quando ele voltar, o lugar do tijolo está ali esperando ser colocado. Não há nenhum prejuízo. Agora, quando a gente deixa crianças sem aula, quando elas voltam à aula 1 mês, 2, 3 depois, não tem como colocar os tijolinhos no lugar certo, porque ela se desmotivou, porque ela perdeu o ritmo, porque ela ficou para trás. É preciso parar um instrumento fácil de greve de professores, tanto no ensino superior como na educação de base. É preciso criar instrumentos que, obviamente, sem proibir greve, porque esse é um direito constitucional, crie mecanismos que permitam evitar-se a necessidade de greve. Agora, antes disso, temos uma greve aí. E essa greve não pode esperar por essa Câmara, que nem consegui ser votada na Comissão de Educação. Essa greve que está aí, ela precisa do diálogo. O diálogo de um ministro que queira buscar a solução e de professores que queiram entender as limitações do governo. É um apelo que eu deixo aqui. Não deixem o Brasil parado, o Brasil regredindo. Não deixem 10 milhões de pessoas sofrendo, porque eles próprios, ou seus pais, seus parentes, enfrentam a tragédia de todo um sonho de formatura ser interrompido. Fica aqui, senhora presidente,
O meu apelo para que essa greve seja superada o mais rápido possível e fica o meu apelo para que encontremos um caminho de que o instrumento de luta de professores não seja mais greves, mesmo sem proibi-las. Mesmo, obviamente, eu aqui ficaria contra a proibição, mesmo respeitando o direito constitucional, mas que não seja um instrumento primeiro da luta, que seja apenas o último recurso quando todos os outros forem esgotados. É isso, senhor presidente, que eu tinha para colocar aqui como brasileiro, nem tanto como professor universitário que eu sou.